Tudo ótimo. Pô, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu O que pessoal, agradeço. o pessoal tá Ah, ansioso aí para te escutar. Eu agradeço o convite, agradeço a disponibilidade de. Gente, hora do almoço, né? Podia estar matando, estar roubando, não, vocês estão aí estudando ciência de dados, né? Como um todo. Então, parabéns, né? Eu sou uma apaixonada pelo tema, e acredito de verdade, que isso é uma pauta de hoje para o futuro mesmo. Então, eu agradeço muito ao Fernando dentro desse processo. Eu vou contar um pouco, então, de mim. Não tenho uma apresentação sobre mim. Vou pôr ali o link do meu LinkedIn, né? Vocês podem entrar lá e entrar em contato, se vocês ficarem com alguma dúvida de carreira, enfim. Vou fazer uma apresentação da Porto e, inclusive, vou aqui destacar que temos uma vaga na minha área em aberto, né? Se alguém quiser depois conhecer mais, também tem lá um canal. Depois na apresentação eu mostro para vocês um pouco do processo, né? Então, meu nome é Joelma Fontenelle Novello, só entrei com o último nome aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês me acharem. Eu sou estatística de formação, né? Então, eu graduei, fiz estatística na Federal de São Carlos. Fiz um mestrado lá na USP que eu abandonei porque eu descobri que o mestrado era uma graduação com o povo mais chato, porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais chato. Não que é uma verdade, gente, mas então eu comecei, eu já trabalhava, né? Então eu comecei a fazer, eu estudava em São Carlos, estatística, e eu comecei a fazer estágio na Allianz, né, na área de riscos. Então eu ia de São Paulo para São Carlos todos os dias, porque na época não tinha lei de estágio, enfim, toda aquela história que quem é um pouco mais velho deve saber. Então, assim, fazia lá 10, 20, 10 horas de estágio, aí no outro dia não ia, então tinha uma dinâmica ali, ganhava por hora. Aí comecei a ficar muito cansada, aí eu peguei e falei assim, bem, preciso focar na faculdade, preciso formar. Aí surgiu uma vaga na 3M, do Post-it, e eu fui trabalhar dentro da estrutura de Six Sigma, na 3M de Ribeirão Preto, entrei como estagiária e efetivei dentro, então, para vocês verem o poder do Analytics como um todo. Então, eu fui trabalhar dentro do processo de definição de planejamento de demanda, a parte de alocação dentro do projeto Six Sigma tem uma parte de estatística, né, que a gente tem ali de previsibilidade, de controle, né, que é uma coisa importante. É um processo, mesmo que fora de um limite de controle, ele é previsível, né, o ruim é que se ele estiver dentro de um limite de controle, mas ele é instável, é ruim, né? Então, como que a gente faz para trabalhar esse processo, né? Então, a gente trabalha, né, dentro do processo, como que trabalhar a estabilidade fora de um cenário ótimo e depois tentar trazer essa estabilidade para dentro de onde a gente está evoluindo. Aí, nesse tempo, eu comecei, aí eu vim trabalhar em São Paulo depois desse tempo. Paralelamente, fiz uma consultoria numa empresa que é uma. E assim, junto, tá? Eu trabalhava de dia e fazia umas coisas de consultoria à noite, porque quando você também é mais novo, você é mais vida louca. O Fernando aí querendo ser professor, instrutor, estatístico, empreendedor, né? Então também tá aí dentro desse processo. Então eu vim, mas eu trabalhei basicamente dentro desse cenário de indústria, gosto bastante, e vim trabalhar na Barron, que é uma empresa inglesa. No Brasil, acho que ela é dona da marca, não sei se ainda existe, da marca Carglass. Eu era um repórter internacional para a parte de seguros. Não é uma seguradora, então na Europa você tem que segurar os vidros do seu carro. Então não é o povo que põe lá o silver tape com aquele plástico preto e acha que tá, não, já não vai, não, existe uma legislação. Então foi quando eu comecei a entrar no mercado de seguros de alguma maneira, né? E como que a gente podia fazer dentro do mercado, tanto brasileiro, mas mais europeu, fazer, assim, aonde que era o melhor ponto, posicionamento de loja. Então tem uma parte aí de otimização, que é uma parte de analytics, né, de simulação, onde fica melhor alocada a loja, onde eu posso ter maior rentabilidade, qual que é o melhor preço a ser cobrado. Então trabalhava aí muito com a parte de, vamos chamar de risco aí, qual que é a propensão a ter preço, um pouco aí de frequência, então qual tipo de veículo, no caso, né, sinistrava mais ou menos, e isso dentro dos países da América Latina e Europa. Aí saí dessa jornada, fui para o Banco Itaú, fiquei lá muito tempo, trabalhei em algumas áreas, política de crédito, trabalhei
depois mais alocado na parte de asset no BBA, né, dentro do Itaú na PJ. Aí meu executivo saiu, foi montar uma estrutura no Santander, aí eu fui junto para trabalhar e muito já dentro de um cenário focado em clientes, né, que depois eu vou explicar um pouco da estrutura da Porto, mas tem muita coisa relacionada a clientes no seguinte aspecto: o cliente é o centro. Então, quando você vai numa loja ou você e eu acho que isso é um cenário comum de todas as empresas, né, não pensar numa visão produto, mas pensar numa visão unificada, né, a satisfação é do cliente, né. Então, quando vai lá o Thiago de Carvalho, tá ali, ele vai lá e fala assim: "Olha, contratei um produto", e vou falar do banco. Aí imagina só, liga alguém te oferecendo um limite incrível no cartão de crédito. Aí liga alguém falando assim: "Olha, você está devedor no crédito, no seu financiamento". Fala assim: "Ué, mas você está me oferecendo dinheiro, você está me cobrando porque eu estou devedor, como assim?". Então, essas descentralizações acontecem muito ainda, então vocês devem ter exemplos de pessoas que falam assim: "Nossa, a pessoa está me convidando para um programa premium numa parte da empresa e na outra ela está me cobrando ou está sei lá, diminuiu meu limite", alguma coisa assim. Então, como que a gente tinha essa visão centralizada? Então eu fui com o Santander com essa missão, de como que a gente podia apoiar, os produtos de financiamento a ter esse processo centralizado, né, tanto na parte de oferta do crédito, quanto e também na cobrança, né, porque a gente brinca que todo mundo quando vira cliente, ele vira um potencial inadimplente, né. Ele pode não inadimplir, mas ele é um potencial inadimplente, né. Então essa parte de gestão de carteira e como que a gente faz essa oferta e tudo mais direcionado. Aí passou um tempo, aí eu recebi não estava querendo, aí resolvi voltar para a parte de seguros, então eu fui para Bradesco Seguros. Aí vocês falam: "Nossa, gente, como você trabalha em um monte de lugar, né". Aí quis experimentar os bancos e descobri que não é banco que eu quero estar, né, foi por isso. Então eu fui para o Bradesco, fiquei lá montei, criei uma estrutura de ciência de dados e modelagem na estrutura de seguros que não existia, também nessa visão centralizada do cliente, então, o cliente que é propenso a contratar auto também é o cliente propenso a contratar vida? Não sei, né, então você começa a fazer essa visão integrada do cliente, né, não necessariamente todo mundo que tem, vida vai querer contratar previdência, nem todo mundo que tem auto vai querer contratar residencial, então que era meio que descentralizado, então a ideia era montar, junto com essa estrutura. E um dia eu estava lá, trabalhando feliz do lado da minha casa, porque o Bradesco Seguros é do lado da minha casa, de vir a pé mesmo, assim, em São Paulo é uma no Rio também deve ser um privilégio. Então, eu descia de Uber, e tinha dia que eu estava com muita coragem, falei: "Ah, é só 10 minutos, vai, vou descer andando", que tinha uma descidinha e depois tem uma subidinha que às vezes dava um pouco de preguiça, literalmente. Então eu peguei e fui para o Bradesco, aí estava lá trabalhando, aí um dia me ligaram da Porto, eu dei um bypass de 6 meses "Não, não quero, não quero, não quero, não quero", e eu fui pesquisar a área e fui pesquisar Porto, e foi uma escolha que eu fiz, que eu descobri que é a empresa que eu quero me aposentar, e olha que eu vou aposentar vai demorar, né. Então eu me encontrei na Porto, a área de ciência de dados não como companhia como um todo, mas a área de ciência de dados da Porto é uma área muito rica em conhecimento, em diversidade, a companhia, evoluiu, né, para um cenário aí, mais novo, tentando se ressignificar como uma empresa não só de seguro alto, mas como uma empresa de financeira mesmo, então eu vou mostrar um pouco para vocês. Então é mais ou menos isso, quis passar rapidinho para a gente pra passar mais tempo ali no material da Porto. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade no detalhe, vocês podem me acionar lá no LinkedIn com esse mesmo nome, vocês vão me achar, bem fácil. E eu respondo, gente, posso não responder no dia, e lá tem meu telefone aberto público, qualquer coisa vocês pedem para o Fernando, eu respondo, demoro, às vezes, mas eu respondo e eu fico muito feliz porque, eu acho que esse desenho que vocês fazem aqui, essa disponibilidade em aprender e em desenvolver e absorver e fazer e é um network também, né, eu acho que é importante para o desenvolvimento da carreira de vocês. Então eu vou passar aqui, vou fazer aí tem um monte de perguntas depois, espero. Gente, ou eu expliquei muito bem ou vocês não estão entendendo nada, né. Então, por favor, depois nem que inventa uma pergunta. Gente, vocês já deixaram as perguntas aquelas meio pré-prontas? "Fernanda, você combinou?" Sempre tem assim, não tem?
Eu faço isso também, gente. Vai ter pergunta, não te preocupe. As perguntas pré-prontas, gente, aquelas básicas. Ah, quando que. Tipo, qualquer coisa, gente. Só para eu pegar e falar, gente, teve uma pergunta. Eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ai, cadê? É aqui. Deixa eu ver se. Peraí, não, eu abri 2 materiais. Eu acho que é aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Se eu projetar Sim. aqui. Se eu projetar assim, vocês conseguem ver? Sim. Então tá. Então vou passar aqui um pouco a ciência de dados na Porto como um todo, né? Acho que um mote muito importante da Porto, e até onde eu conheci o Fernando, foi no projeto Meu Porto Seguro. Então, a gente tem dentro da Porto esse conceito que é ser cada vez mais um porto seguro, não só para os nossos clientes, mas também para os nossos funcionários. Então, não sei se vocês sabem, o Bruno Garfinkel, que é o nosso presidente do conselho, foi o primeiro empresário que chamou aquela frente Não Demita no início da pandemia, né? Então, ele se associou aos outros empresários, então ele é o mentor dessa iniciativa, né? Para não ter demissões pura e simplesmente porque a gente tem que ser um porto seguro para os nossos funcionários dentro desse aspecto. A gente é muito saudável financeiramente falando, então não tem porquê. Então, assim, né, a gente tem que se adaptar aí a um cenário que provavelmente vai ser um cenário durante muito tempo. Então, eu vou contar um pouco da história da Porto. Então, a Porto foi fundada em 45. Então, a história da Porto Seguro lá em 45 antes era controlada, não sei se vocês sabem, Sul América, Porto, tudo era meio Bradesco, tá, gente? Então era tudo aí no Rio, o povo tudo era Bradesco, Sul América, tudo era um comboio só, né? E a família Garfinkel assumiu o controle, o grupo, né, não quis, né, chamava acho que Atlântica, eu acho, Atlântica Seguradora, não queria se desfazer, e a família Garfinkel assumiu o controle da companhia em 72, né? Foi a primeira companhia a ter um serviço de assistência desenvolvido dentro do processo, então, que a gente chama de Porto Socorro, né? Então, se você ligar lá dentro do seguro, a gente vai lá ter um processo do Porto Socorro. Em 94, a gente foi a primeira empresa a ter um questionário de risco, então aqui já é dos primeiros presságios para a gente ser uma empresa focada em analytics, né? Então, o pessoal está falando agora de machine learning, de modelagem, que é uma técnica dentro da estrutura de machine learning, mas a Porto está dentro desse contexto há bastante tempo, né? Com o questionário de riscos, com os modelos de risco. E em 96, a Porto fez o primeiro curso de formação de estatística na companhia. Então, assim, antes disso, a gente tinha os questionários de riscos, mas não tinha uma formação formal para entender como que aquilo era feito dentro de processo de modelagem e tudo mais. Então, a Porto capacitou internamente, graduou junto a uma instituição os funcionários que trabalhavam na área de riscos, vamos chamar assim, para ser, vamos dizer assim, estatísticos mesmo, para trabalhar dentro da área de modelagem estatística aqui no primeiro momento. Em 97, a gente absorveu a parte de serviços residenciais, né? Então, a Porto é conhecida pelo serviço de assistência, de coberturas de assistência residenciais. Então, você contrata o seguro alto e você compra um pacote, uma cobertura de serviços. A gente fez o primeiro modelo de GLM já dentro de uma estrutura em 97. Então, um monte de gente falando de GLM agora, a gente já estava falando de GLM. Esse conceito é tranquilo para vocês, né, gente? Ou não? Modelos lineares generalizados é um tipo de modelo estatístico mais robusto que considera algumas coisas, vamos chamar assim. Depois vocês podem procurar, eu posso passar alguns links depois para vocês, apartado, e o Fernando compartilha com vocês alguns materiais bem didáticos, mas modelos lineares generalizados. Vocês devem ter visto, sei lá, em algum momento, independente da formação, regressão. Olha, peso, altura, uma reta, aquilo é uma regressão, vamos chamar assim. Modelos, e esse daqui também é um modelo de regressão, só que tem alguns tipos de distribuições embutidas que é um pouco mais complexo, tem algumas regras aqui, tá? Então, Poisson, Tweed, Gama, enfim, tem uma parte estatística. Então, já eram vários modelos de machine learning, a gente está falando de 97, né? Então, a gente está falando de uma coisa que, na época,
foi pioneiro dentro do mercado de seguros, tá? Então, a gente colocou isso primeiro para caminhões, depois a gente colocou nos produtos de automóvel. Em 2003, a AXA estava saindo do Brasil, né? Agora eles estão no Brasil uma outra frente, é uma seguradora francesa, e eles se dispuseram da Azul Seguros, né? Do braço deles lá, que era de seguro alto, e a gente absorveu a sede da Azul aí no Rio. Então, a gente anexou essa parte, que é um produto, vamos dizer assim, mais massificado, mais de custo mais baixo. A gente não tem a mesma cobertura de serviços na Azul como a gente tem na Porto, mas a assistência é igual. Então, o guincho que vai buscar alguém que bate com a Azul, por exemplo, ou precisa de um guincho da Azul, é o mesmo da Porto, o serviço é o mesmo, só que as coberturas de assistência são distintas. Então, o chaveiro eu tenho na Azul, não tenho serviço na Porto, quer dizer, não tenho na Azul. Então, esse tipo de coisa que faz agregar o valor de um serviço do seguro Porto. Mas esse daqui já é um produto vamos dizer assim, com a mesma qualidade, mas com o número de coberturas um pouco mais reduzido. Tá? A gente fez o primeiro modelo de otimização de preços em 2004, então usando algumas técnicas de Monte Carlo, são técnicas específicas de otimização de preço, qual que é o preço ideal, até que ponto eu posso chegar daquele preço, né? Em 2007 a gente lançou o nosso cartão, então hoje eu acho que é o grande chamariz do cartão, vocês devem ter visto bastante propaganda, é muito vinculado ao parcelamento na aquisição dos produtos alto. Aí em 2009 teve uma ação, então, quando o Itaú fechou lá em 2008 com o Unibanco era muito forte em seguro alto, né, na parte de seguros. E o Itaú se dispôs da carteira virou sócio, vamos dizer assim, da Porto, para a Porto administrar a carteira de auto deles e residência na parte de seguros, porque eles não tinham tanto know-how, e eles resolveram fazer uma parceria de 30 anos com a Porto. Então, tem 2 membros do conselho da Porto que são executivos do Itaú, tá? Justamente por essa parceria aí que a priori está definida em 30 anos. Tá? A gente tem também um aplicativo, né? Lançou o aplicativo Trânsito Mais Gentil, que trabalha aí com um sistema de telemetria, então a gente consegue identificar aonde que vocês estão. Quando você contrata, você baixar o aplicativo, a gente consegue ver o seu direcionamento, o seu percurso, e isso faz a gente ver o seu perfil de movimentação para fazer um preço mais honesto. Então, a gente trabalha bastante aqui com a parte de geoprocessamento, geoimagem, para retroalimentar o processo de preço dentro dos modelos aqui, né? A gente também tem o lançamento aqui do Porto Faz, são grandes marcos, né, do Porto Faz. Então, se você não quiser contratar um produto perene Porto, mas você quer contratar alguém para arrumar, sei lá, o seu chuveiro, você pode contratar esse produto como um produto pontual, tá? Então, a gente também não só pensando em auto, em serviço, mas também como produtos de cunho pontual. Em 2019 foi criada a estrutura onde eu estou hoje, né, que é a gerência de ciência de dados, corporativa, olhando sempre na visão integrada do projeto cliente, vamos chamar assim, no centro de tudo, não só como um produto. Então, a gente olha aqui, é muita história, veículo, residência, veículo, então, cartão, né, que também está associado a veículo, mas aqui não, o cliente no centro de tudo, né? Então, foi quando eu vim para Porto, no fim de 19, em outubro de 19, e a gente teve um grande ponto esse ano, que foi onde eu conheci o Fernando, que é a questão do projeto Meu Porto Seguro, dentro daquele processo de sermos uma empresa, um porto seguro para os nossos clientes, para os nossos acionistas, e dentro de uma cadeia de sustentabilidade, como que a gente pode apoiar. Então, a Porto tem várias iniciativas, e aqui uma delas foi esse processo de capacitação durante a pandemia, né? A família pode doar como indivíduo, mas a Porto, como estrutura, resolveu, ao invés de ficar simplesmente dando vamos dizer assim, doações, falou assim, não, vamos capacitar essas pessoas para movimentar o mercado de trabalho, tá? Então, a gente também tem um lado bastante importante nesse. Então, a gente brinca que a Porto é um parque de diversões, a gente tem 26 produtos, em média, né, ou áreas de negócios, com problemas e formatos bem distintos. Então, eu foquei ali muito na história, basicamente porque a Porto é muito conhecida pelo alto, mas a gente tem cartão de crédito, a gente tem financiamento imobiliário, a gente vai abrir uma conta digital agora, a gente vai lançar, a gente tem seguro de vida, a gente tem previdência, a gente tem uma corretora igual a XP, a gente tem uma chamada Conquista. Então, a Porto é uma instituição financeira, né? Não tem,
a gente está vinculado à SUSEP, porque a gente é uma empresa majoritariamente de seguros, mas a gente não tem registro de Bacen ainda, né? Porque a gente não é um banco, mas a gente trabalha dentro de um processo aí de vários produtos. Então, a gente tem aqui auto, seguro empresarial, vida, residência, seguro aluguel. Então, tem muitas imobiliárias que contratam o nosso seguro imobiliária para poder, caso o inquilino não o pague, ele repassa para o dono e ele cobra o cliente, ou o próprio cliente pode usar como seguro fiança, né? Aqui o nosso principal concorrente dentro desse processo é o Quinto Andar. Né? Não sei o quanto ele é grande aí no Rio, mas aqui em São Paulo ele é bem grande. Seguro saúde, PJ, cartões, financeira como um todo, financiamentos, consórcio, consignado, investimento, transportes, a gente faz também a parte de logística. O Repara também e o Porto Faz são assinaturas de serviços. Seguro para cães, o Health for Pet, alarmes monitorados, Carro Fácil, que é uma estrutura de aluguel de veículos. A gente tem mais agora duas empresas, que é uma que tem aluguel de celular, então você pode trocar um celular todo ano pagando uma mensalidade, chama Tec Fácil, e agora a gente também tem uma categoria dentro do seguro alto que chama Blue, está em teste no Rio, inclusive, que é assim, você pode fazer seguros mensais. Então, eu vou viajar no mês de julho, eu não tenho seguro, mas eu resolvi segurar o meu carro só no mês de julho, né? Carros de valor, acho que limitados a 50 mil nesse primeiro momento, e vai a carros até 25 anos. Então, é uma oportunidade para a gente fomentar essa cultura do seguro em diversos públicos, né? Então, dados da Porto, quantidade de colaboradores 13 mil, 36 mil corretores independentes. Então, o nosso principal canal de venda é o canal corretor. O corretor, fazendo um paralelo com o banco que todo mundo conhece, é como se fosse um agente bancário, como se fosse uma agência bancária. Então, o nosso principal canal de venda, né? Então, eles não são funcionários da Porto, mas eles vendem os produtos Porto dentro dos seus canais, tá? 13 mil prestadores de serviços exclusivos, então desde guincheiro, chaveiro, enfim, todos dentro desses processos, encanador, etc. 43 milhões de atendimento por ano que a gente tem, então é muita gente. A gente tem uma carteira hoje ativa de clientes de mais de 9 milhões de clientes. E se a gente pegar em usuários, né, que é beneficiário, por exemplo, eu tenho auto e meu marido também pode dirigir. Então, nós somos 2 beneficiários, vamos dizer assim. A gente está falando aí de 14 milhões de beneficiários do produto Porto, tá? 1,5 milhão de serviços à residência por ano, 2 milhões e 800 socorros por guincho, tá? É a primeira seguradora em produto que a gente chama de não vida, né? E aqui, quem são as primeiras são produtos vinculados a banco. Então, quando a gente associa se a gente tirar as empresas que não são de cunho ou vinculadas a banco diretamente, tipo Bradesco Seguros, acho que Mafre, todas essas seguradoras estão mais vinculadas à marca de banco, a gente é a primeira seguradora e, no contexto geral, a terceira maior seguradora do Brasil, né? Porque tem a ABB Seguradora também, né? 18 bilhões em receitas totais, então o nosso número é público. Então, esse ano a gente teve 18 bilhões de receita, 20 bilhões em valor de mercado, e a gente teve um lucro líquido de quase 2 bilhões de reais num ano de crise. A gente cresceu 22% versus o ano anterior, muito prestigiado a crise para a gente, em algum momento, menos carros na rua, menos utilização de guincho, mais serviço assistente à residência, sim, mas menos guincho aqui, que talvez seja o ponto mais crítico no sentido de gastos para a companhia tendo muito carro na rua, né? Então, aqui 9 milhões de clientes e 18 milhões de itens cobertos, tá? Então, de carro, de frota, etc, etc. Aí aqui a gente tem uma atmosfera na Porto de bem-estar mesmo, que a gente preza o bem-estar do funcionário. Então, como eu falei, a gente tem uma cadeia aí de sustentabilidade de ser o meu porto seguro e fazer o ambiente ser muito agradável. Então, a gente tem biblioteca, tem o espaço cultural, a gente tem dress code casual, porque antigamente não tinha, então a gente viu e que era um cenário, e eu vou contar para vocês de empresas tradicionais que eu já trabalhei. Isso é uma coisa que a gente pode achar que é super, nossa, isso é para todo mundo, não é? Eu tenho amigos que trabalham em empresas que no começo do ano passado caiu o salto alto para mulheres, né? Então, isso não é uma mentira.
A parte de integração é muito grande, a gente tem apoio a vários eventos, teatro, enfim, voluntariado, a gente tem ações, inclusive, com ressocialização de mulheres presidiárias, né? A gente tem um trabalho ali bem forte na estrutura da Porto, e horário flexível, porque isso para mim, e espero que, né, seja daqui para frente sempre como um benefício, né? E a gente como área de ciência de dados, aí aqui especificamente essa foto é de um meetup que a gente fez lá no Google, então a gente faz alguns estudos, algumas análises, e a gente troca com outras empresas também. Então a gente nessa foto, o João, que é nosso analista de pesquisa e desenvolvimento da nossa área, ele foi apresentar no Google uma técnica específica lá para o seguro de vida, e era engraçado que a técnica é uma técnica que quem desenvolveu foi uma empresa russa, que é concorrente do Google, né? Então eu até brinquei, falei, isso que não é sentir medo do perigo, né? Então a nossa missão como área, né? Então ali era um pouco da visão da Porto, como área, né? Ser uma empresa orientada a dados e a gente apoiar as iniciativas de analytics. Então, e independente da frente, né? Então, por exemplo, mesmo o projeto Meu Porto Seguro, teve toda uma parte de analytics aqui, que a gente trabalhou, apesar de ser de cunho social, mas tem uma parte de analytics muito bem fomentada, até para a gente saber quem que a gente escolhe, quem que a gente vai prestigiar, quem que a gente vai priorizar dentro dessa massa de brasileiros, 10 mil pessoas, né? Então, como que a gente distribui para ser mais justo e mais inteligente analiticamente falando, vamos chamar assim. Tá? Então, a nossa área também apoia essas iniciativas. Então, a nossa área é uma área de ciência de dados mesmo, que a gente trabalha com bastante técnicas avançadas, machine learning, deep learning, IA, enfim, otimização, pesquisa operacional. Aqui a gente tem quando eu falei ali de otimização de preço, otimização de alocação de guincho, é muito focado na parte de pesquisa operacional e otimização. Se tiver algum engenheiro de produção, vai se identificar um pouco. A gente é um centro de excelência no sentido de diversidade, tanto de formação quanto de experiências, né? Então, a gente tem engenheiro, físico, matemático, estatístico, economista, de todas as regiões do Brasil. A gente brinca, né? Que a gente tem do Pará, tem do Sul, tem do Rio, entrou um menino agora também do Rio. Então, a gente é bem diverso, não só na questão de diversidade demográfica, social, mas também de formação e de conhecimento e de experiências, que para a gente é muito importante. E a gente está ali para fomentar junto com o expert do negócio. Então, a gente tem um skill aqui técnico, e a ideia é trazer todo esse conhecimento e ajudar a agregar valor junto com as áreas de negócio. Então, a área de negócio sabe o que ele precisa, de uma maneira assim, qual que é o desejo dele, a gente tenta transformar isso analiticamente em coisas viáveis que agreguem valor à companhia. Então, a gente sempre trabalha dentro desse processo de inovação, otimização e foco no cliente. Deixa eu até contar dentro de um processo de inovação, não sei se vocês contam, a luz de freio que existe nos carros foi uma invenção, na verdade, da Porto, porque o que acontecia? Há muitos anos atrás, não existia, e são invenções mesmo, e se forem buscar é uma verdade, tá? Não é conto, não. A gente, na Porto, a gente criou, via que tinha muito problema de colisão traseira. Aí falou assim, nossa, e se a gente colocasse um aparelhinho, ou ajudasse as concessionárias ou os corretores na hora de fazer o seguro, a colocar um sinalizador. Então, ligava no pedal do freio e essa luzinha acendia. E isso acabou virando um item de segurança dos veículos fabricados no Brasil, né? E foi uma iniciativa da Porto para reduzir sinistro. Então, a gente trabalha com inovação desde quando inovação não era moda. E a gente acredita que inovação, vamos dizer assim, é o dia a dia, é conhecer o processo, é melhorar uma coisa que você já sabe fazer, mas você sabe que pode fazer melhor. Não é buscar coisas da NASA, apesar de a gente ter gente aqui que tem até experimentos com a NASA na nossa área, inclusive, mas não é fazer coisas super complexas, mas coisas que facilitem a vida, e na questão de tempo, na questão de eficiência, enfim, independente do processo, né? Então, e a gente tem uma trilha de analytics na Porto, vamos chamar assim, e eu trouxe um exemplo aqui da Marineide, que é a sogra de um analista da nossa área. Então, aqui meio que para deixar lúdico, o que uma empresa de seguro, eu vou dar o exemplo do carro, que talvez seja o exemplo que a gente consiga focar melhor, né? Então, a Marineide foi lá, comprou um carro e quer fazer um seguro, né?
para se proteger dos riscos. Então, se eu bater o carro, a empresa vai me cobrir. Ou roubar, então imagina, eu estou lá, financiei um carro em 36 meses, bati o carro, não tenho seguro, ou seja, eu tenho uma dívida, não tenho carro, e aí? Né? Então, acho que várias pessoas se enquadram dentro dessa situação. Aí a Marineide resolveu fazer um seguro. Ops, e como que a gente, Porto, trabalha dentro dessa trilha de analytics? Então, a gente trabalha com risco. Então, o que é o risco? É um evento, é uma condição incerta, né? É uma ocorrência negativa, exatamente, é um risco, né? E a gente expressa isso em termos monetários. Então, fala assim, isso é arriscado ir para lá. Porque é perigoso, é incerto, né? E, de uma maneira, é uma questão negativa. Então, o conceito de risco é risco para qualquer coisa, né? E a gente pega e fala assim, putz, e como que a gente faz? E por que a gente define risco? E como que a gente faz, vamos chamar assim, o preço? Eu estou falando aqui de seguro, mas serve para outros exemplos de uma maneira bem lúdica. Então, vamos imaginar que eu tenho ali 200 pessoas e todo mundo tem um carro de 60 mil. E a gente calcula a probabilidade das pessoas baterem o carro mediante um monte de técnica. Aí fala assim, olha, então vamos imaginar que 10 pessoas vão precisar consertar o carro nesse ano, né? Então, vamos imaginar aqui a situação. Ó, tem aqui 10 mil, 5 mil, nananana. Aí tem um monte de gente que não gastou nada, né? Aí eu vou lá e vou juntando. Então, olha, tanto, vou fazendo aqui os grupinhos. Essa pessoa gasta 10, essa 5, nananana, até e um monte de gente que não gastou nada. Então, o valor gasto médio daquele povo todo é 9 mil reais, né? Aí, só que o que acontece? Existe um negócio que chama, que é o mutualismo, né? Então, mas o que acontece? Eu trabalho que existe uma probabilidade aqui de 5%, mas eu tenho que provisionar que num cenário que todo mundo vai bater, né? Num pior cenário, vamos imaginar que todo mundo bata. Eu preciso ter uma reserva. Então, o que acontece? Eu vou lá e falo assim, olha, se eu pegar esse valor aqui, que são os 9 mil, né? Que deu aqui o gasto médio, pegar 90 mil, dividir por todo mundo, eu vou lá e falo assim, olha, o gasto médio é esse, a frequência de colisão é essa, eu vou ter um prêmio. E prêmio, gente, é um conceito estranho, fala assim, nossa, mas o prêmio eu pago? Não, porque o prêmio é para a seguradora, quem ganha o prêmio é a seguradora. Né? Então, você paga um prêmio, você dá, vamos chamar assim, dar um prêmio. Que você, o que é prêmio? É o quanto eu dou de presente para a seguradora. Né? Então, dentro daquele cenário lá, eu fiz a conta e deu 9 mil reais para cada um. E multipliquei ali pela minha taxa ou minha propensão, vamos dizer assim, que é aquele número aqui, cadê? Tinha um 5% aqui. A probabilidade de eu bater o carro. Então, eu vou ter aqui, mais ou menos, todo mundo vai ter que pagar 452 em média. Por quê? Porque, olha, mesmo você que não bate, você vai pagar um pouco porque tem maior probabilidade de bater. Todo mundo tem uma probabilidade. Né, dados um monte de modelos, dado várias características, só que vai chegar um ponto e falar assim, olha, ele nunca bateu e ele bate a cada 3 anos. Esse cara que bate a cada 3 anos tem características comuns com quem não bate e, por algum motivo, esse que não bate, de alguma maneira, vai ter que dividir esse valor, vamos chamar assim, dentro do grupo a qual ele pertence, tá? Alguma coisa assim. Esse daqui tem uma questão do corretor. Então, aí está lá a Marineide, né? Então, a Marineide vai lá e fala assim, olha, a gente vai preparar para adquirir, né? Então, tem lá a rota de adquirir os clientes. Então, Marineide foi lá, cotou o seguro, aí a gente viu o preço, viu o risco, e isso a gente usou uma técnica que é aquele GLM que eu falei, modelos lineares generalizados. Aí a gente vai lá, segmenta cliente. Aqui eu estou falando uma técnica bem simples, que são coisas que vocês podem pesquisar, porque a maioria do mercado usa, tá? Aqui a gente está falando se a gente for pensar racionalmente, isso aqui tem 1 milhão de técnicas, aqui também tem 1 milhão de técnicas que pode desenvolver, mas é mais para exemplificar vocês, né? Então a gente fala assim, olha, e como que eu vou crescer, né? Como que a Porto vai crescer? Aí eu trabalho ali, eu vou adquirir clientes, então eu vou segmentar o meu corretor, vou falar assim, olha, corretor, que seria o meu correspondente bancário, vamos chamar assim. Olha, corretor, esse perfil de corretor está mais apto a contratar, a ter pessoas na sua carreira, dada a expertise dele e dada onde ele está localizado, vamos imaginar que é assim, tais tipos de pessoa. Opa, tá bom. Aí eu vou falar assim, desse tipo todo de pessoas, quem é mais propenso ou quem eu tenho que direcionar mais energia para fechar o negócio comigo? Porque eu não vou mandar para ele, olha, imagina aí na cidade de vocês tem 100 mil pessoas. Aí eu identifico que 10 mil tem carros, porque a pessoa, para ter o seguro de auto, tem que ter carro, né? Vamos imaginar aqui o exemplo do carro.
Aí, beleza, mas qual dessas que tem carro que são propensas a adquirir o produto e que a gente quer que ela venha para Porto? Porque tem clientes que falam assim: "Nossa, o risco dele é tão ruim que não vale a pena o quanto ele vai me pagar", né. Eu vou descaracterizar a minha carteira, porque lembra aquela questão do mutualismo, quando eu tenho alguém muito ruim, ele carrega ele pode impactar num todo, né, dentro daquele grupo qual ele pertence. Aí beleza, fui lá, fiz um monte de análise e cheguei na Marinette, e a Marinette foi lá, cotou o risco, então tem um monte de coisinhas aqui de seguro e tem um monte de técnicas aqui. Aí eu tô dando enter, aí beleza. Aí a Marinette vai lá, passa no processo de aceitação, ou seja, eu vou lá fazer uma análise do carro dela. Em tempos de pandemia, eu não posso falar para a Marinette e ir lá falar assim: "Olha, vai lá levar seu carro que eu quero fazer uma vistoria para ver o valor do seu seguro certinho, para ver se tem algum risco, alguma coisa". Então a gente tem lá um monte de modelos de redes neurais, que a partir de uma foto a gente consegue identificar várias coisas, tá. A gente usa uma parte de processamento de imagens, de redes neurais para poder identificar isso. Aí beleza. Aí a Marinette foi lá e entrou na companhia. Aí falou assim: "Putz, a Marinette entrou na companhia com alto. Agora é o momento que eu vou falar para a Marinette o quê? Gente, eu preciso rentabilizar a Marinette, ela tem alta, eu vou vender para ela agora um seguro de vida, porque todo mundo vive, então vamos ver se ela tem chance de ter um seguro de vida. Vamos olhar ali a história da Marinette e falar: "Putz, vamos vender". Ela é super propensa, baseado no modelo de cross-sell, e aqui o exemplo é aquele exemplo igual da batata frita do Mac, né, você vai comprar um lanche, "Ah, o fritas acompanha isso", é um cross-sell, né. Então dentro desse cenário aqui, um alto, residencial acompanha? Vamos imaginar que é alguma coisa assim. A gente colocou aqui o exemplo regressão logística, mas tem um monte de técnicas, XGBoost, LightGBM, enfim, né. E, ups, eu evoluí aqui com a trilha da Marineusa. E ela, como cliente, né, Marineide, ela vai lá como cliente pode usar o serviço da Porto, que é aquilo que eu comentei com vocês. E como que a gente pode usar? Eu preciso primeiro falar assim: "Olha, eu tenho capacity para atender todo mundo que eu tenho de produto, então eu vou lá, né, que eu vendo. Então não adianta eu falar que eu vou crescer como companhia, ter um monte de cliente e não ter condições de resguardar os serviços que eu prometi para todo mundo, né. Então eu vou lá e falar assim: "Olha, entrou mais um cliente. Marineide, beleza. Como que eu vou prever quantas pessoas eu preciso ter alocado na minha central de atendimento para ajudar a Marineide. Eu vou lá, faço toda uma análise de séries temporais, quando que pessoas como Marineide tendem a vir a solicitar alguma coisa. Aí beleza. Aí eu falo assim: "Putz, preciso fazer isso. Olha, mas eu preciso dimensionar bem, porque eu não posso ter um monte de gente, porque eu sei que nas férias a Marineide sempre pede o seguro assistencial para a casa de praia dela. Aí né, quando ela tá na casa da praia, é lá que ela alugou no Airbnb. Aí fala assim: "Putz, então eu tenho que ter mais pessoas em janeiro, porque eu já previ aqui que ela faz isso, um monte de gente faz, beleza. Como que eu aloco isso, né?" Usando a parte de otimização mista, aqui tem uma parte de pesquisa operacional bem forte, no seguinte aspecto: beleza, olha, vai ter gente suficiente para atender a Marineide, mas todo mundo. E no momento adequado, né, disponibilizando para ela os serviços de maneira otimizada. Olha, você vai receber o serviço, eu consigo te disponibilizar tal dia dentro de um cenário ali ótimo para ela como cliente. Mas só que tem um ponto, a Marineide vai lá e fala assim: "Olha, putz, tem que ligar na Porto. Ai, que chatice, tem que ligar na Porto". Ou senão, tem que mandar um WhatsApp na Porto. Como que a gente define isso? Eu defino isso baseado em modelo de filas, que é o quê? Qual que é a chance de alguém entrar e eu priorizá-la para que ela não fique muito tempo esperando, né. Então tem esse processo aqui. Então tem um monte de análise embutida quando um cliente vira cliente, né. Então a gente tem aqui um trabalho de previsão de demanda, aí aqui residencial, atendimento, guincho, etc, etc. Eu vou passar aqui, aí tem uma parte mais de forma aqui para vocês, não sei se faz sentido nesse momento. Vou pular aqui rapidinho, tá. Aí beleza, aí a Marineide foi lá e sinistrou. Sinistrar pra gente é você bateu, se for no caso, você usou o seguro, isso chama sinistro. Então, se você, tem um seguro residencial e você, sei lá, pegou fogo a sua casa e você sinistrou. Ou, sei lá, queimou algum móvel lá e você sinistrou. Se você ralou o carro e acionou o seguro, você sinistrou. Então isso é um sinistro. E a gente tem vários sinistros, fala assim: "Olha, beleza, a Marineide sinistrou, né, quando ocorreu um evento. Puxa, Marineide foi lá, nesse caso, bateu o carro. Nossa,
vamos ver se pode ser uma fraude? Aí ela vai entrar lá numa fila, porque tem gente que faz isso, tá? Então, vocês veem aqui notícias, ó, desarquiva esquema de acidente de carro, coloca carro no lago, aí vocês viram, acho que vocês chegaram a ver, o cara que pôs fogo no carro, pegou fogo na mata, e ele acabou sendo preso, porque, na verdade, só descobriram que ele fez um esquema aí para poder resgatar o dinheiro do carro, porque a mata pegou fogo. Que ele foi tão lesado que ele pôs fogo no carro e pegou na mata inteira que estava no entorno. Aí a gente vai olhar isso. Aí, beleza. Então, não é uma fraude. Aí a gente vai falar assim: olha, a gente agora vai pagar. A Marineide vai ressarcir se ela bateu em alguém. Então, a gente vai lá usar outra técnica, porque quando você bate um carro, por exemplo, você vai lá e bate em alguém. A empresa vai lá, arruma seu carro e ela vai cobrar desta pessoa, ou da seguradora dela, caso ela tenha seguro, o gasto que foi feito para pagar o carro da Marineide. Tá, gente? Nada é de graça. E a gente fala assim, putz, mas aonde que eu vou levar, né? Vamos imaginar que eu só bati o carro. Onde que eu vou levar o carro da Marineide? A gente vai olhar qual que é a melhor oficina para resolver os casos dela, perto da casa dela. Então, aqui a gente usa outra técnica. E isso tudo vai estar alocado dentro de um custo de serviço para essa oficina, porque ela também nos cobra. Então, tem uma cadeia de cobrança. Então, a oficina nos cobra, a gente vai lá e tenta cobrar de quem bateu nela. Então, a gente tá vendo? Então, até para definir o custo do serviço e ver se ele é o mais adequado, a gente também usa um processo de modelagem, tá? Então, dentro desse processo que vocês estão trabalhando, várias técnicas numa trilha muito simples, né? E beleza, e chegou o tempo lá, a Marineide não aconteceu nada, e ela foi lá, renovou o carro dela. Então, a gente vai lá e faz um trabalho para entender qual que é o melhor preço, dado toda essa jornada dela, a ser cobrado novamente, né? Então, ela vai pagar menos, né? Ou ela pode vir a pagar mais, ou, será que ela continua com o mesmo perfil? E assim a gente vai avaliando até o cliente, teoricamente, nunca sair da porta, tá? Então, isso daqui é mais ou menos o ciclo. Então, como que a gente transforma? Então, dentro dessa trilha, a gente tem lá modelo não supervisionado, simulação, modelo de otimização, modelo supervisionado, modelo de classificação e modelos de regressão. Numa jornada super simples, que é a Marineide chegar na Porto, fazer uma cotação, entrar como cliente, acionar, pedir um serviço que seja de arrumar o chuveiro, pedir um guincho, renovar o seguro, etc., etc., a gente usou várias técnicas de ciência de dados, de machine learning, de redes neurais, de simulação dentro da nossa área, tá? Então, assim, o que a gente preza dentro desse processo? Né? Preço justo, ofertas de produtos e um atendimento de excelência. Então, esse é o nosso mote da companhia, que é assim, ser justo dentro do que a gente disponibiliza para estar, ter uma grande variedade de produtos e produtos customizados para o cliente, então a gente tem uma gama aí de coberturas distintas, e o atendimento de excelência, que é por onde a Porto é conhecida. Esse é o clima, esse é a nossa área, então, tem mais pessoas aqui, mas esse aqui é mais ou menos um pouco a estrutura da nossa área. Esse daqui estava no dia estava doente, então a gente colocou a fotinho dele aqui. E o que a gente procura pensando em Porto, e isso é muito direcionado para as outras empresas, né? Então, por exemplo, o básico. E aqui a gente está falando de matérias, era porque aqui na apresentação a gente também tinha um foco para capturar estudantes, enfim, de alguns aspectos. Mas assim, gente, lógica. Então, assim, quando a gente fala de cálculo, de probabilidade, de álgebra, de modelos aqui, mais do que modelos, né? É ter o conceito lógico, né? O fomentado, entender o processo básico numérico para poder desenvolver toda essa cadeia. Então, quando vocês olham aqui, a gente tem um processo analítico muito grande, né? Como área de ciência de dados, e eu acho que é isso que vocês estão buscando um pouco, nem que seja em coisas mais simples, mas evoluir para coisas mais robustas. Então, ter o pensamento básico, o cálculo. E a gente acha muito bobo, mas não sei se alguém chegou aqui a fazer cálculo numérico, fala assim, nossa, é inferir sobre o horizonte, né? Vamos assim, olha, funciona para um veículo, funciona para um cliente, funciona para dois, funciona para três. Puxa, vamos extrapolar, né, para o resto? Isso tem um pouco a ver. Pesquisa operacional aqui no sentido de otimização, né? Então, é mais ou menos assim, eu posso colocar compras numa sacola de um jeito que caiba tudo numa sacola. Eu posso pegar essa mesma compra e ter que dividir em 3 sacolas porque eu não fiz o processo ótimo, vamos dizer assim, de alocação.
vamos chamar assim, né? Então, isso também trabalha um pouco. Acho que de soft skills, a parte de comunicação, curiosidade, então a gente só consegue desenvolver todo aquele monte de técnicas, porque a gente é curioso. Um pouco de ser autodidata, que eu acho que vocês naturalmente aqui se prestam e se destacam dentro desse aspecto, que é buscar, procurar, entender. Quem está no... Gente, Google está aí para isso. Eu posso até disponibilizar aqui mais ou menos depois algumas técnicas que a gente olha um pouco no mercado. A questão da resiliência, que nem tudo que a gente faz é implementado, nem tudo que a gente gostaria de usar técnicas mais parrudas, ou usar mais variáveis, ou ter fonte de dados super bem estruturadas. Acho que a gente tem uma deficiência no mundo, que é o dado. A gente tem muito dado descentralizado e talvez pouco validado. Acho que é um problema mundial. Eu até brinco, né? As nossas análises estão aderentes à qualidade dos nossos dados, então acho que isso é um ponto importante aqui. Então, você tem que ser muito resiliente. E a questão do trabalho em equipe, porque chega uma hora que é bom trocar, né? Então, acho que vocês estão aqui também dentro desse processo, vocês querem trocar, saber as experiências, e aquilo que eu falei no começo, a questão da diversidade e de formação tem muito a ver com a parte do trabalhar em equipe, né? Porque só faz sentido ter diversidade se você tem com quem trocar, né? Porque senão não faz muito sentido. E na Porto a gente tem, então a gente gosta de gente que se propõe a estudar mais, que pesquisa, que faz projeto, que faz pós, que tem experiências dessas curriculares, então gosta de escrever um artigo, gosta de se dedicar a causas sociais, pessoas que gostam de complementar, vamos dizer assim, a cadeia do Analytics com outras coisas, né? Então, acho que aqui, dentro do trabalho de equipe, resiliência, enfim, isso também está dentro desse contexto, tá? Aqui, a gente tem um Medium da Porto, então, se vocês acessarem aqui esse QR Code, vocês vão acessar, então, é o mediumporto.com. Aqui tem vários artigos que o pessoal escreve na Porto e na nossa área também, tá? Então, eu posso depois passar o link aqui para vocês, mas aqui dá para o QR Code para vocês verem, tem coisas bem interessantes sobre a Porto, sobre a área, sobre técnicas, enfim, coisas distintas, tanto de cunho técnico quanto de cunho de carreira, vamos chamar assim. A gente tem uma comunidade de tecnologia, então a gente tem o nosso Medium, a gente tem algumas coisas no Meetup, a gente já fez Meetup com o Google, com a BCG, a gente foi a primeira empresa de seguros brasileira a ter um desafio no Kaggle. Então, se vocês entrarem no Kaggle, lá é uma plataforma mundial que as pessoas colocam desafios para as pessoas resolverem. Em janeiro, a gente foi mencionado na Nature, tá? Com esse desafio que a gente colocou no Kaggle. Então, vale a pena olhar. E a gente tem o nosso diretor e duas pessoas da área de ciência de dados foi falar no Hipster, tá? É um podcast muito legal e a gente foi lá e a gente tem várias coisas de empresa, de trabalho, é uma coisa que eu acho que pode ser interessante para vocês também começarem a seguir. Aí aqui os meus contatos, então aqui vocês podem acessar pelo meu LinkedIn por aqui, o e-mail que a gente acessa na nossa caixa de ciência de dados e o Medium da Porto que eu comentei com vocês por aqui também. Aí eu disponibilizo depois dentro do processo da apresentação. E aqui a gente tem vagas, então se vocês também quiserem colocar o seu QR Code aqui, a gente tem no banco de talentos de cientista de dados na Porto, então, que vai nessa vaga, e aqui vagas gerais na Porto, tá? Isso aqui é um banco de talentos para cientistas de dados na Porto, que não serve só para a área de ciência de dados, que é a área a qual eu pertenço, mas para todas as áreas que envolvem analytics, tá? Então, aqui vocês vão ver algumas descrições aqui que falam, nossa, mas nem parece que é tão técnico, é que tem áreas de análises estruturantes aqui sendo desenvolvidas. Ok? Dúvidas, críticas, sugestões? Gente, eu não tinha Sensacional. aquele material, tipo, super maravilhoso que eu acho que vocês merecem Nossa, tanto, tá sensacional. Isso. né? Gente, eu não tô conseguindo fechar. Peraí, deixa eu fechar aqui. Ai, peraí. Não, deixa eu voltar aqui. Oi, pode perguntar, bem. Eu queria saber como é que vocês distribuem equipes para todas essas funções. Então, que no fim das contas, se você for olhar para a parte técnica, não são tão diferentes, mas são objetivos diferentes, né? Tipo, vocês têm equipes diferentes para cada um desses objetivos, ou vocês trabalham juntos e definem tipo, algumas pessoas da equipe para resolver algum problema naquele momento? Assim. Como é que é a funcionalidade da equipe de dados?
Como que a gente Uma se organização. distribui? Tá? Então, como é que a gente se distribui? A nossa área é uma área de ciência de dados que apoia toda a companhia, né? Então, tem os produtos, você lembra que eu contei que a Porto são vários produtos? Então, os produtos têm áreas de analytics dentro de si, e a gente atende a companhia como um todo. Então, por exemplo, o auto, então tem uma parte lá, a equipe do auto, que só cuida do auto. Então, uma área que só faz processo de riscos e precificação do auto, por exemplo, né? Então, eles vão lá e trabalham focados no auto. Então, eles não estão produto, eles são idôneos, vamos chamar assim, eles trabalham todo com o processo de precificação e tem toda uma área de suporte. Aí, eu, por exemplo, agora estou fazendo assim, olha, a gente está com um propósito, isso é público, de dobrar o número da nossa carteira de clientes. Então, como que a gente dobra cliente? Você fideliza quem está na sua carteira, você traz gente nova, resgata quem já foi cliente, né? E reduz o cancelamento de alguma maneira aí dentro desse processo de fidelização. A gente acaba priorizando os produtos mais rentáveis. Então, assim, olha, sabemos que temos que priorizar os clientes, trazer. A gente já teve na nossa carteira, sei lá, tantos milhões de clientes. A gente vai estudar toda a parte analítica. E a gente divide assim, olha, para trabalhar com a parte de otimização, guinchos, serviços, aquela parte de filas, toda a parte de, vamos dizer, tudo relacionado a despesa e custos, vamos colocar alocado numa estrutura específica, que são lá 5, 6 pessoas. Então, vamos focar, e ela vai falando com os produtos. Olha, o que eu vou priorizar? Vamos fazer isso, porque geralmente, vou priorizar a fila de atendimento, vamos imaginar. Quando eu falo vou priorizar a fila de atendimento, é de todos os clientes. Então, o cliente, independente do produto, vai ser satisfeito. Aí a gente vai ter um tempo ali de estudar quem é o cliente que entra nessa fila. Ou se todo mundo, qual é o tipo de demanda, para a gente falar assim, olha, pode ser um atendimento humano, pode ser um atendimento digital. Aí tem um grupo ali, né? E as áreas de ciência de dados, gente, geralmente são bem pequenas mesmo, tá? Então, vocês falam, nossa, tem área de... Não tem, porque geralmente são divididas dentro dos próprios produtos. Vocês vão ver, ciência de dados mesmo, geralmente tem... são áreas pequenas e eles vão se ramificando dentro de uma estrutura. A gente é uma visão corporativa mesmo. Aí tem uma área que só fica lá buscando técnicas e algoritmos novos para a gente ir testando no nosso dia a dia. Então, vou fazer um processamento de imagem, vou tirar foto. Então, tem um grupo ali que fica só focado nisso, colocando modelos na nuvem, testando técnicas de como a gente pode fazer o melhor tipo de alocação na nuvem, etc, etc. Todo mundo entende o conceito de nuvem, de API? Então, tá bom. Então, tá. Eu estou falando aqui, eu sei que não é a pauta, mas daí vocês vão anotando aí depois pergunta pro tio ali, ó. Aí... Então, tem um pouco dessa questão. E aí tem a estrutura que cuida especificamente do auto, que é uma estrutura maior, que cuida de todo o processo de precificação do auto, todo o processo de modelos de aceitação, modelo de risco, e não trabalha Então, assim, a gente trabalha com parte de produtos, mas aí fica focado nessa célula. Aí tem uma que cuida especificamente de produtos não pessoas. Então, que é o RE, aí é uma equipe de mais ou menos umas 8 pessoas. Não está na minha gerência, mas eles estão alocados dentro de uma estrutura na diretoria para cuidar do produto. Então, eu quero ver se a Nicole é uma cliente que eu quero ter no meu residencial, por exemplo. Aí, beleza, então eles vão lá e falam assim, olha, eu vou lá e falo assim, olha, a Nicole é super propensa a ter o produto residencial. Aí vai esse público lá, que também faz modelagem, também faz analytics, e fala assim, olha, mas o risco dela é muito ruim, eu não quero ela na companhia. Aí a gente bate lá no produto, a Nicole quer ter um residencial, só que o pessoal do risco falou que ela não é boa, porque ela é uma pessoa que tende a, sei lá, dá muita fé, sei lá, o povo reclama muito, sei lá. Né? E a gente tem que ir lá, o povo põe fogo no quintal, o povo, sei lá, né? Dentro do que você contratou. Aí a gente vai lá no produto e fala, produto, será que a gente não pode ter um produto específico para o perfil da Nicole? Porque também a gente trabalha muito na questão de cliente e técnica, né? A área técnica e o negócio. Então, fala assim, olha, será que tem um produto para Nicole? Putz, não tem. Ou talvez vamos fazer um produto um pouco diferente para perfil. E a gente vai estudando isso. Então, aí tem uma área para os produtos que cuidam mais de risco, aceitação e estudos mais pontuais. A área aí dentro da minha estrutura, da gerência, fica a área de desenvolvimento P&D, que fica buscando técnicas, fazendo parcerias, fazendo desafios. Então, provavelmente, o Fernando falou assim, eu tenho um desafio que eu vou trazer para vocês me darem alternativas. Eu vou lá no P&D e falo assim, para uma coisa que vocês queriam muito resolver, independente de técnica, vamos levar para os meninos, né, verem como que a gente poderia resolver com uma visão diferente?
né? Então, a gente vai lá no P&D e a gente sabe o que tem, mas a gente gosta de ter alguém do P&D para monitorar isso. Então, quando a gente vai falar de, tirando alguns casos, mas quando é consultoria, de alguns assuntos específicos, fomentar a marca Porto como uma empresa de analytics, então a gente tem ali todo um núcleo de P&D. Tem esse núcleo que cuida mais de despesa e uma parte que eu cuido, que é a parte de clientes no centro. Então, qual que é a probabilidade... sei lá, do Gilberto, Giba, todo Gilberto é Giba, né? Do Giba, não se não era Viru, do Giba, né? Ir lá e contratar um produto. Então, é aquilo que eu falei, qual que é a probabilidade do Giba contratar o produto? A probabilidade do Giba contratar o produto é 0,0. Puxa, aí a gente vai lá e fala assim, gente, vale a pena eu trazer o Giba? Ai, o Giba é até propenso, mas olhando bem, putz, ele vai ficar só um ano comigo, eu vou gastar tanto dinheiro dado o perfil dele, será que vale a pena? Então, a gente faz essa parte, então, muito focada, então, são equipes pequenas mesmo, e a gente acaba fazendo escolhas. Algumas coisas a gente não, a questão técnica é muito bem resolvida, então como os produtos são estruturados, então a gente vai fazendo implementações de como fossem inovações para ficar mais, vamos dizer, inteligente o processo de oferta, de venda, de alocação de resultados, enfim, dentro desse processo. Então, a estrutura da ciência de dados é como a área onde eu estou inclusa, nós somos em 15 pessoas, e quando eu olho as outras verticais, ali tem área que tem 5, tem área que tem 10, a gente administra a cultura do analytics na companhia como tudo. Então, alguém vai fazer um modelo, dependendo, passa para a gente dar um aval, tá? Porque todo mundo quer fazer, gente. Então, mas a gente pega e dá o aval e também dá esse apoio analítico para as outras pessoas da companhia. Mas tudo dentro de uma filinha, tá? Porque não tem braço para fazer tudo isso, não. Esse daqui da Marinette aqui foi um monte de tempo, tá? Não foi assim, fiz essa. Não, foi um bom tempo desenvolvendo. Renan tem uma pergunta. Oi, João, boa tarde. Eu queria ouvir um pouco mais sobre como vocês estão ajudando a melhorar o processo de detecção de fraude, porque eu imagino que seja sempre uma investigação muito física, muito local, caso a caso, né? Mas certamente os dados podem ajudar esse processo, ou de alguma forma dar um direcionamento que seja, e aproveitando o caminho, como também a área de seguro tem trabalhado na melhoria de processo. Porque eu sou de logística, então redução de custos sempre foi uma coisa que foi muito importante para mim. E eu imagino que, eu não sei se é verdade, chega um ponto que talvez a redução de custos ela passa mais por inovação do que por alterar a forma como os processos são feitos. Aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Então, eu vou até voltar assim. Melhorar os processos não é inovar? Certamente. Né? Então, porque a gente pensa em inovação como uma coisa altamente tecnológica. Então, a gente até brinca, na Porto a gente não tem um head de inovação, porque a gente acredita que quem faz inovação não é indo em um monte de fórum. Isso é complementar. Fui lá no evento do Salesforce em Las Vegas, em Los Angeles, né? Em Los Angeles, não sei o quê. Gente, a ferramenta está lá, mas eu sei usar. Se eu não souber o problema, eu posso ter o foguete. E só quem está ali na dinâmica do dia a dia, ele pode não saber a melhor ferramenta, mas ele sabe qual é o problema que ele quer solucionar e como aquilo pode ser solucionado. Então, talvez dentro desse conceito de inovação, a gente tem muito isso, né? Que a gente acha que inovação é uma coisa super tecnológica, né? Então, a gente pensa desse... Igual ali o Fernando, a gente até estava comentando. Rastrear pessoas... Eu posso usar esse termo, Fernando? Rastrear pessoas? Pode. Nas redes sociais? A gente não sabe fazer, mas isso é inovador, porque a gente sabe que é um processo de melhoria. Eu conheço a pessoa estaticamente, mas eu não sei rastreá-la de alguma maneira. Eu sei que existem ferramentas, mas se for pensar no conceitual, independente do técnico, o que é inovação? É falar assim, nossa, eu preciso entender a jornada do cara em outros canais. No conceitual, é isso. Aí o expertise técnico, por isso, assim, o inovador é você pensar que dá para fazer isso de alguma maneira, né? E o plus, que daí vai ser, vamos dizer, o inovar
é pensar nisso e falar assim, olha, e eu caçar uma empresa que faça isso por mim, ou tentar fazer isso, ou desenvolver. Mas o pensar, senão falar assim, imagina o Fernando vai lá e fala assim, olha, porque eu queria muito mostrar como que o cliente se comporta na internet, nas redes, e fala assim, nossa, eu vou usar isso para quê? Se você não vê que isso é inovador, ele pode vir com o que ele quiser. Então, acho que a inovação parte um pouco da gente para fora, sabe? A gente sempre busca a inovação de fora para dentro. Mas se vem a pessoa oferecer o produto para mim e eu não souber se eu preciso daquilo ou se aquilo é relevante para o meu negócio, também não vai ter muito sentido. Então, na questão de fraude especificamente, então, a gente está olhando o quê? Tem um processo ali manual muito grande. Então, o que a gente fala assim? Então, vamos definir prioridade por regra, por exemplo, por valor. Então, a gente foi lá, fez está fazendo um modelo, a gente está fazendo segmentado em algumas etapas, tá? Por alguns tipos de sinistro. Então, a gente foi olhar lá, fez uma classificação, a gente olhou ali o processo multinomial e acabou vendo que para cada, não dá para fazer um modelo único. Então, para cada tipo de sinistro, no caso do auto, a gente precisa fazer uma avaliação específica. Então, a gente pegou um público primeiro e foi olhar assim, olha, quem eu identifico que é um processo de fraude dentro de um processo manual, né? Isso, qual que é o valor? Então, eu vou olhar essas variáveis e a gente vai lá e prioriza quem tem mais probabilidade ou de fraudar, e a gente prioriza a leitura manual, ou vamos dizer assim, o contato visual, com a pessoa que tem que vai me trazer maior valor de retorno. Então, a gente acaba definindo assim, olha, tem uma probabilidade de fraude, fala assim, olha, o quanto eu aceito? Até tanto de probabilidade, ok, né? Vamos imaginar que é uma probabilidade mais um custo, uma matriz, né? Aí eu falo assim, eu aceito assumir esse risco, né? A gente tem ali algumas premissas para assumir o risco. A gente faz faixas, olha, eu vou testar, se eu assumir risco até tal faixa, vou assumir risco até tal faixa, a gente fala assim, olha, o volume que passa, né? E tudo tem um piloto para poder avaliar efetivamente. E a gente olha lá, então tá bom. Aí o que a gente fala que tem uma grande chance, uma grande probabilidade de ser fraude, aí a gente estava usando, a gente usou acho que regressão logística aqui, tá? Para ver se era probabilidade, faixa de probabilidade. E a gente pegou e colocou dentro desse processo, falou assim, olha, e esse daqui é mais provável, e ele também tem um alto valor. Então, vamos pegar e vamos olhar esse caso na mão. Dado o capacity que a gente tem, porque a gente também tem que fazer uma alocação de capacity, não dá para olhar todo mundo que sinistra. Então, fala assim, então vamos pegar dentro do capacity o quanto que eu consigo maximizar a minha averiguação visual. Porque antigamente falava assim, olha, vamos imaginar que eu tenho 1000, né, dentro desse processo seu, né, de otimização. Eu tenho 1000. Eu consigo olhar 50 pelo capacity que eu tenho, né? Eu não vou contratar um monte de gente para fazer 1000, eu vou contratar e eu vou conseguir fazer 50, ok? E esse 50 é suficiente para eu amortizar a maior parte do meu risco, né? O quanto eu aceito ter, vamos dizer assim, de probabilidade de fraude. Então, dentro desse processo, a gente pega assim, olha, então, quais são os que mais tendem a ser fraudulentos dentro de um processo de modelagem, e dentro desse público, vamos priorizar o que, se me der algum problema, vai ser o maior valor que eu vou perder. E vamos alocar esse público. O resto, vamos fazer um teste ali, também vamos fazer um teste e vamos pegar um público e deixar automático. Então, a gente definiu 3 grupos e começou a pilotar, né? Aí, fazendo um piloto controlado, a gente identificou já alguns ganhos e alguns milhões de reais dentro desse processo com o mesmo capacity de pessoas. A gente priorizou, não priorizou, mas assim, o valor foi bom porque a gente conseguiu detectar quem realmente era fraude e não era um problema qualquer dentro desse processo habitual. Legal, obrigado. Fala, Cícero. Eu queria, minha dúvida é um pouco mais para o lado comportamental do público. Eu queria saber se vocês conseguem identificar a diferença no perfil das pessoas, dos grupos, né, dos clusters ao longo do tempo, assim. Porque como vocês estão fazendo análises há muitos anos, se vocês estão conseguindo ver mudanças assim, se consegue detectar esse tipo de mudança de comportamento ao longo do tempo na sociedade ou em grupos específicos?
Sim, a gente tem, assim, e vou contar até dentro de um case, é uma análise mesmo, e você vai entender. A gente olha muito assim, o score Serasa, acho que é um termo comum para todo mundo, né? Então, as pessoas estão lá, e a gente fala assim, será que as pessoas que são o poder de compra, vamos chamar, e que está relacionado, o score Serasa nada mais é do que um score de é um modelo de probabilidade de fraude, de inadimplência, gente. Em geral, tem faixas. Então, o score 900, sei lá, de 900 a 1000, a probabilidade de inadimplência é bem baixinha. Quem é de até 100, 200, e quem é até 100 é uma probabilidade de fraude, né? Por isso fala, ficou pelo Serasa, não sei o quê. É porque aquilo ali é um modelo de probabilidade de inadimplência. Aí o que acontece? A gente foi olhar na evolução. Então, a gente vai olhando a carteira dentro desse sentido assim. O mix do Brasil. Primeiro, assim, a característica do Brasil mudou. Quem era mais rico no Brasil? Pensando que a gente tem acesso à base do Serasa inteira, né? Quem era o cliente do Serasa? Tem mais gente que é mais inadimplente, menos inadimplente. Mudou o mix do Brasil. Beleza. A gente vai olhar também, a gente olha um pouco isso. Não só isso, mas vamos imaginar, né? Beleza. Mudou o mix dos clientes da Porto em relação ao Brasil. Olha, a Porto representa o Brasil? Não. Olha, Porto tem mais clientes, por quê? Porque a gente sabe que quem segura carro, né, é um perfil XXX, beleza. Desse público, o nosso próprio público mudou durante os anos, a gente sim avalia, e eu usei exemplo do Score Serasa, mas a gente olha várias características. Então, a gente vê, porque tem mais gente jovem contratando, tem mais pessoas de interior contratando, e a gente vai mais mulheres. Então, a gente tem essa questão, sim, de olhar essa evolução, tem uma movimentação, o poder e inclusive dentro dos nossos cenários, então, quem compra mais nos canais, ou quem acessa mais os canais digitais, né, que são os nossos sites também, aumentou esse número, então, porque mudou o perfil, na verdade, não de renda, mas pode ter mudado o perfil, porque eu tenho pessoas mais conectadas, vamos chamar assim, ou mais pessoas com acesso a informação online, vamos chamar dessa maneira. Então, sim, tem uma movimentação. Então, dentro desse processo do Score Serasa, a gente vê que mais pessoas têm variação dentro dos scores também. Então, assim, a gente tem lá um trabalho, fala assim, qual que é? Então, da Maria Cecília, a gente fala assim, olha, ela tinha o score 500, foi para o score 200, voltou para o score 500, e agora está com o score 1000. E assim, olha, quantas pessoas estão instáveis, é aquele exemplo que eu dei lá no começo, né? A gente trabalha isso. Quantas pessoas estão instáveis em relação a sua renda, vamos dizer assim, né? Ou a sua capacidade de pagamento, né? Ou quantas pessoas são estavelmente comprometidas ou elas são muito oscilantes. Então, a gente também verifica isso no decorrer do tempo. A gente também consegue fazer essa análise, sim. Eu acho que o público mudou, tem algum perfil de produtos que as pessoas hoje em dia adquirem mais. Então, a gente viu dentro desse processo de pandemia, quem tem seguro, não é o seguro. Então, assim, mostra que o seguro é um produto elitista, né? Infelizmente, ainda no Brasil, pensando em seguro como um todo, ainda é um produto elitista. Então, a gente viu que quem contrata seguro não abriu mão de seguro, né? Porque não foi pouquíssimos casos. Então, o nosso nível de renovação se manteve. Mas a gente viu muitas pessoas buscando seguro de vida, porque o cenário mudou. Então, elas estão aceitando, vendo que muitas pessoas resgataram o seguro de vida, porque o seguro de vida é seguro de morte, porque a gente sempre acha que seguro de vida é um seguro de morte, né? A gente pode usar o seguro de vida em vida, né? Então, muitas pessoas começaram a fazer seguro de vida. A gente identificou muitas pessoas dentro desse processo e evoluindo, abrindo CNPJs para comprar produto de saúde, que não era uma coisa, então, assim, eu posso abrir um CNPJ como um pequeno empresário, porque eu posso, e contratar um produto como um cliente CNPJ, como uma empresa, né? E eu posso comprar para mim e para mim, para o meu pai e para minha mãe, né? Por exemplo, pagando mais barato, teoricamente, do que eles terem um produto individualmente como pessoa física, né? Então, a gente vê que tem movimentos naturais que andam acontecendo, isso em todas as carteiras, tá? Isso eu acho que é um cenário, então a gente consegue, a gente evolui, a gente analisa, então por isso que o preço muda, a gente identifica até fenômenos, então a gente tem lá um modelo de probabilidade de alagamento, então a gente viu regiões que antes não choviam, que agora se utiliza mais o guincho, mas não é porque chove mais, é porque mais pessoas lá têm seguro, né? Então tem um comportamento aí demográfico também muito importante. Muito legal, obrigada.
Pode falar? Claro. Vamos lá, então. Joana, Giba. Gilberto, eu não sei se você era Giba, mas você virou. Normalmente é Gil, mas vamos lá. Gil. É porque Gil é o menino do Big Brother. Gente, eu assisto Big Não. Brother. Sou obrigada, gente. A minha equipe quer debater sobre o Big Brother. Aí preciso estar inteirada, gente. Ô, Joelma, primeiro eu agradeço você, tá, pelo seu tempo, estar aqui com a gente, partilhando esse tanto de conhecimento, né, e conhecimento muito rico, né, principalmente naquela etapa que você mostra cada setor da empresa ali aplicando as técnicas de ciência de dados, né, eu acho que isso vem agregar muito, assim, para a gente nessa questão do aprendizado, tá? E minha dúvida, ela nasceu quando você, no início, falando ali da sua jornada, você falou que tinha uma experiência com Six Sigma, né? E depois, me veio uma curiosidade, assim, como que está hoje, se tem ou não tem, não sei, eu não sei se eu prestei atenção, deixei de prestar atenção em algum momento da apresentação, como que está essa questão interna na Porto Seguro com relação a aplicação de algoritmos de machine learning ou de ciência de dados e tal, para, por exemplo, verificar dentro do RH o nível de permanência de pessoas, ou então processos dentro da empresa e tal. Existe isso? Não existe? Como é que está isso aí? Valeu? Temos. Estamos usando, inclusive, seu Fernando, nós estamos usando um monte de informação sua, viu? Você me deu a base, eu uso. Mas o que acontece? Dentro desse processo de Six Sigma, gente, Six Sigma nada mais é do que o bom e velho PDCA, gente. Gente, metodologia Agile, todas essas metodologias, gente, é o princípio do bom planejamento, boa definição de métrica, controle, né? Tudo não mudou, né? Então, na verdade, foi igual todas essas técnicas que a gente está falando são melhorias dentro de um processo, mas que a base é muito parecida. A gente, inclusive, dentro, né, só recapitulando, a gente tem algumas iniciativas Six Sigma dentro da companhia, tá? A gente tem até o treinamento de Yellow, Green, enfim, dentro da companhia, vai até Black, né? Então, a gente tem essa questão na Porto, dentro do que a gente precisa ser organizado, né? E tem tudo muito bem dentro do planejado, definido, a gente chama de jornada de projetos, inclusive. E na questão de RH, já trabalhei na época na 3M, dentro da estrutura do Six Sigma, e dentro da 3M, da Porto hoje, com a estrutura de RH em algumas frentes. Então, uma delas é na questão de primeiro entender quem que é o candidato quando ele se inscreve, né? Quem que é o propenso a ficar durante um tempo ali dentro da companhia, né? Entender até na questão de treinamento. Olha, ele precisa ser mais investido, se ele é mais imaturo, enfim. A gente tem uma frente de RH que a gente está chamando de People Analytics, né? Junto com o RH, então a gente estava até querendo fazer um teste com essa base do Fernando, falou assim, olha, tem uma massa de pessoas que mostraram querer trabalhar, né? Aonde estão essas pessoas? Então, dadas as características dela, eu não sei, porque ela não trabalhou comigo, mas então eu tenho partido assim, de um público que não trabalhou, mas mostrou interesse em trabalhar comigo, como que eu posso dizer que ele é uma pessoa que tende a ficar muito tempo, ou tende a ficar pouco tempo, porque a gente não sabe enquanto a pessoa não é contratada, né? Então, a gente pega ali, se baseia em quem em quem está ativo na companhia e busca semelhantes dentro dos candidatos, né, que se inscreveram. E a gente está realmente fazendo um piloto. Vai ser um resultado do piloto por esses dias. Então, a gente está fazendo isso. Então, a gente usou um modelo para a gente definir no XGBoost, então a gente fez uma segmentação de grupos para falar assim, olha, quais são os dos candidatos, das pessoas que estão na Porto, né? Quais tendem a ficar tanto tempo, e desse público novo, dadas as características, qual que é o tempo que eu espero que ela fique. A gente começou com a central de atendimento, que é uma área de altíssima rotatividade, né? Esse foi um projeto. O outro projeto estava vinculado a absenteísmo, muito vinculada ao quê? O que faz, então você pega lá os atestados, qual que é o maior fator, ou quais são os fatores que fazem o candidato, o funcionário a faltar, e por mais ou menos tempo,
né? Então, a gente tenta buscar motivos. Então, é ortopedia. Então, tem ali, a gente foi lá e mapeou. Então, a gente definiu lá 5 principais causas e falou assim, o que pode estar acontecendo? Então, montar mesmo como fosse um plano de ação. Falar assim, olha, desse público que a gente identificou, há muitos foram afastados e por tempo, né? Qual que é o tempo estimado para esse tipo? Então, a gente faz ali uma curva de sobrevivência e fala assim, olha, qual que é o tempo estimado, dado que ele entrou num processo de afastamento, o tempo que ele fica até retornar, né? Porque nesse processo a gente consegue ver o quanto que eu perdi de produtividade, né? Porque tem ali um trabalho que ficou parado, dependendo da área, e também uma questão ali, porque eu pago, né, para esse funcionário, enfim, é que não é produtivo, vamos chamar assim, mas ele está ali no momento. Então, a gente fez isso justamente por essa questão, para entender. Então, e será que era um problema muito interno? Então, tanto na Porto, a gente está ainda com um piloto pequeno, mas na 3M, na época, a gente viu que tinha muita gente que saía por questões de pressão, coração e ortopedia. Ortopedia era o principal caso. Aí a gente trouxe para dentro de casa. Será que existe algum plano de fazer um teste com uma questão ergonômica, né? Será que uma questão de ergonomia não apoiaria essas pessoas a terem um pouco mais de qualidade? Porque era assim, coluna, era joelho. Então, será que ergonomicamente o local estava preparado para aquela atividade? Né? Então, fez um teste, funcionou, foi bem bom. Então, identificou que o problema de ortopedia também, aí por isso, assim, muita gente tem problema de cardio e pressão. Aí a gente começou a correlacionar, identificar que o meu maior indicador, que era ortopédico, tinha uma relação muito forte ergonômica e de peso. Aí a gente... Por quê? Porque as pessoas ficavam com sobrepeso e pesa as articulações. Então, a empresa montou uma área de qualidade de vida, que tinha lá aquelas fazia pratos, então lá a gente tinha refeitório, por exemplo, né? Então, como que eu posso ter lá um espaço, pessoas com mais fitness, menos, enfim, né, comida mais fitness, pessoas que têm comidas mais A, B ou C, para ajudar dentro do processo de redução de sobrepeso e também diminuir essa questão da questão da ortopédica, né, que tinha uma questão ergonômica também, que era o maior impacto de ausências por maior tempo ou por recorrência, porque a gente tinha 2 análises que são importantes. O quanto que a pessoa recorrentemente se afasta por um mesmo motivo ou por motivos diversos. Então, são malhas diferentes aqui, tá? São malhas um pouco diferentes, então você tem que. Então, uma das variáveis que a gente considera é assim: quantas vezes a pessoa saiu ou se ausentou, por quanto tempo, por tipo de CID, né? Por CID, vamos chamar assim. Gente, espera que eu vou pôr o carregador aqui. Por CID. Então, isso é um método, né? Porque eu tenho que olhar essa frequência. Aí, dada essa frequência, o tempo de afastamento, que é outra matriz. Então, ali eu tenho 2 modelos, um modelo para recorrência e um modelo, né, que é para frequência, e um modelo por tempo. E dado tudo isso, juntar esses fatores e chegar no indicador e fazer planos. Então, a gente identificou, fazendo essas relações, que quem tinha saída por problema ortopédico, muitas pessoas estavam em áreas específicas, tá? E tinha uma questão eram pessoas que já tinham passado por algum processo de check-up, e a gente tinha check-up interno também, ou ia para o ambulatório interno com algum tipo, batedeira, alguma coisa, e a gente foi identificando que tinha uma questão de obesidade ou de sobrepeso grande na companhia, mesmo nas áreas operacionais. A gente descobriu que a comida era muito boa e o povo estava comendo muito. E é verdade, tá? A gente começou a olhar e é impressionante isso, tá? E isso era só na planta de Ribeirão Preto, tá, gente? Nas outras isso não acontecia, isso eu tô falando de 20 anos atrás. Mas a gente começou a identificar, inclusive, redução do custo de alimento ou de desperdício de alimento ou de gasto com alimento no refeitório. Porque as pessoas acabaram migrando, aí a empresa fez vários programas, aí evoluiu para uma área, inclusive, de assistência social e bem-estar. Então, dá para fazer muita coisa de RH. Muito legal, Joana. Pô, obrigado pela disponibilidade. A gente passou bastante até do tempo, né? Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela apresentação. Você falou dos slides, mas tiveram os slides ali que eu cheguei até a me emocionar ali de tanta informação, tanta coisa bacana, né?
tinha falado para a turma que tinha muitas oportunidades dentro da Porto Seguro, do número de coisas que vocês fazem, de aplicação, né? E ver isso tudo orientado a um propósito, eu acho, pô, é realmente muito bacana. Só agradeço, foi bastante enriquecedor. Como eu falei para ti, a turma vai desenvolver alguns projetos, né? Ainda vou organizar exatamente quais são, mas gostaria de te convidar já aqui na frente da turma toda de você poder ser mentora de alguns desses projetos, para a turma poder conversar contigo, estarem alinhados com alguns dos problemas, a gente arranjar uma base de dados aí que seja bacana para eles trabalharem e talvez tirar dúvidas, conversar via LinkedIn, via conversa lá, e a gente estrutura isso com o tempo. Gente, ó, eu que agradeço, né? Na verdade, foi um tempo muito rico. Foi até relaxante, gente, porque eu tive um dia meio pesado, então foi um dia bem relaxante. Fiquei feliz que todo mundo aqui né, se dispôs a ter esse tempo. Fiquem à vontade, eu sou uma apaixonada pelo tema Analytics como um todo, né? Só ciência de dados, né? Acho que muito dentro desse propósito, assim, gente, quem tem dado tem tudo. Né? Então, eu acho que, como a gente trabalha isso, então a gente fica muito concentrado em ciência de dados, mas pensem na análise como um processo geral, né? O trazer insights e trazer informação através do dado. A técnica vai ser uma consequência que vocês vão ganhar com experiência mesmo. Então, os nomes lá são bonitos para mim que estou ali no dia a dia, e para mim é uma coisa corriqueira, né? Recorrente. Não se apeguem a isso, mas as oportunidades que o dado pode trazer, né? Então, aquilo, né, que a Maria Cília estava comentando, o Renan, eu tenho ali o dado, como que eu posso fazer para trazer, né, a Nicole e tudo mais? Então, como que a gente pode fazer para esse processo gerar valor para a companhia, né, esse processo analítico? Então, me coloco à disposição, se vocês quiserem entrar em contato comigo, o Fernando tem meu contato, podem acessar lá no LinkedIn que eu tento responder, as pessoas entram em contato comigo de alguma maneira, eu também respondo. Felicidades, boa sorte. Bacana, muito obrigado. Muito obrigado mesmo e, pessoal, até amanhã. Bons estudos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. Fernando. Tchau, Obrigada, gente. Obrigadão a você, tchau. então.